Olá, um ótimo dia para você. Está começando agora mais um Tela Rural, diretamente, você já sabe, do Rio Grande do Norte. E a gente sai daqui e vai até você levando os assuntos do campo. Vamos dar uma olhada nos destaques do programa de hoje. Vamos conhecer a história da agricultora Margarida Sônia, moradora do assentamento Santa Maria e exemplo de sucesso na agricultura familiar. Também vamos conhecer o produto potiguar que tem mercado garantido no exterior. É o óleo de vetiver. Tem dica de criação de caprinos e ovinos, técnicas de plantação de sementes com o professor de agropecuária Luiz Eduardo e uma matéria especial sobre o Dia do Cordel. Eu tenho certeza que você não quer perder nenhuma dessas reportagens, então fica ligado que o Tela Rural está começando agora. A ONU estabeleceu 2018 como o Ano Internacional da Mulher Trabalhadora Rural. Aqui no RN são cerca de 173 mil mulheres adultas, agricultoras familiares, que vivem fora do perímetro urbano. E a nossa equipe foi até o assentamento Santa Maria, a 218 quilômetros de Natal, conhecer a história de Margarida Sônia, um exemplo de sucesso na agricultura familiar. Esta é a comunidade Tabuleiro Alto, zona rural de Panguaçu. Aqui moram cerca de 58 famílias, todas assentadas. Entre elas, a primeira mulher desta localidade a ser titular de um lote de terra em um espaço de 16 hectares. Margarida Sônia, mulher, agricultora, de uma comunidade rural de assentamento por nome de Santa Maria, comunidade de Tabuleiro. Me considero agricultora e pioneira, referência como mulher nessa comunidade de área de assentamento. Os desafios aqui não são poucos, e isso já não é exclusividade da comunidade. O Nordeste passa por uma seca que já dura 6 anos. Mesmo assim, o lote de Dona Margarida Sônia prospera com muito verde. São os legumes, as verduras, o chá e os condimentos. Então a gente idealizou uma feira que também não adianta eu ser agricultora se eu não aprender a comercializar os próprios produtos. Esta é uma área de sequeiro. O descaso com o meio ambiente, antes da distribuição das terras, empobreceu o solo, acabou com parte da vegetação e a maioria dos lotes é como este. Mas com ações simples, o lote de Dona Margarida é o que apresenta melhor recuperação. A primeira ação foi implantar o sistema de produção, que a gente chamava de paz, que é onde a gente planta as hortaliças, e fazer essa arborização. E aí a gente foi se capacitando, melhorando, participando de eventos e ganhando conhecimento. Hoje eu me considero uma técnica na prática do conhecimento da agroecologia. O trabalho aqui já rendeu mais de 30 tipos diferentes de hortaliças. A água só é disponível por algumas horas do dia. Recentemente, um problema na bomba que leva a água deste reservatório até a plantação impossibilitou a irrigação e parte da produção foi perdida. Mesmo assim, Margarida não para. A água eu ainda vejo como um grande problema, mas assim, você não pode ver as coisas como um pouco. Então, eu sempre sonho com muito. Nós só temos 1 hora d'água, que é essa parceria da prefeitura, que é à noite, depois que abastece toda a comunidade. Aí a gente tem essa hora d'água, que a gente ali embaixo tem uma tecnologia, que é um buraco cavado no chão, coberto com a lona, que essa hora d'água cai dentro e de manhã a gente faz a irrigação. Apesar da vasta capacidade de produção, Margarida preza pela qualidade. Hoje a gente trabalha a base ecológica, que o objetivo é fazer o sistema de produção para a alimentação da família, que essa alimentação não seja com quantidade, mas com qualidade. O valor inicial. Comunidades como esta recebem o apoio da Emater e desenvolvem ações específicas, em especial para as mulheres. A gente trabalha a questão do empoderamento da mulher, as questões de autoestima, a questão das alternativas de renda, com sustentabilidade principalmente. Então, assim, são oficinas, são minicursos que a gente dá, para que elas possam realmente tornar-se independentes. A gente também tem a questão das práticas saudáveis, da alimentação, a gente tem as boas práticas para que elas possam fazer a questão da comercialização com mais segurança.
A vida dura no campo parece se opor à sensibilidade da mulher. Mas quando se unem, a natureza se renova, a economia se movimenta e o orgulho pelo trabalho se fortalece. Eu me considero a Margarida que sou devido a essa profissão que eu tenho, que é de ser agricultora. Com essa profissão, hoje eu posso dizer que tenho 2 filhas terminando pedagogia do campo e fazendo agroecologia no IF. Então, para elas estarem nesse campo é porque elas se espelharam na agricultora que eu sou. Porque nenhum filho de assentado hoje ele quer ser agricultor se ele não tiver o pai ou a mãe como referência. E eu sou pai e mãe, então elas me têm como agricultora. Então isso me fez ser a agricultora que eu sou e a Margarida. Os perfumes mais caros do mundo contam com um ingrediente que é produzido aqui, no Rio Grande do Norte. É o óleo essencial de vetiver, componente muito importante na fabricação das fragrâncias. Ele é produzido e exportado na Grande Natal diretamente para os Estados Unidos e para a Europa. Vamos conhecer mais sobre esse produto que é 100% potiguar e tem mercado garantido no exterior. Você já ouviu falar em vetiver? O nome pode até não ser familiar, mas esse capim é bastante utilizado para proteger o solo. Popularmente, o vetiver é mais conhecido com a finalidade de contenção de taludes em rodovias. Por ele ter essa característica de um sistema radicular bem desenvolvido, que dá uma consolidação, né, uma estrutura, ele estrutura o solo em encostas ou taludes, ele é muito utilizado para contenção, né, não haver erosão do solo nessas áreas. Mas apesar de rústica, essa planta guarda em suas raízes um dos segredos da perfumaria mundial. Todos os perfumes do mundo têm algo em comum: o óleo de vetiver. Esse importante insumo da indústria cosmética é produzido e exportado aqui no Rio Grande do Norte e é utilizado na fabricação das mais caras fragrâncias do mundo. Para obter esse produto tão precioso, existe um longo processo. Fomos conhecer de perto como é produzido o óleo de vetiver nas instalações da Raros Naturals, empresa potiguar que fabrica óleos essenciais desde 1978. O vetiver é uma planta muito resistente. Suporta extremos hídricos, térmicos e sobrevive em praticamente qualquer tipo de solo. Capim vetiver é uma planta rústica, né, bem adaptada às condições, vamos dizer, áridas e semiáridas, né? No geral, nós estamos inseridos na região semiárida, não necessariamente a localização da fazenda. A localização da fazenda é já mais uma região litorânea, nós estamos numa faixa em torno de 30 quilômetros do litoral. Mas ele é bem adaptado a condições rústicas, a condições edafoclimáticas, né, de baixa precipitação, de baixa fertilidade do solo. No entanto, é necessário que nas condições do solo nós temos que ter um caráter arenoso. Você tem níveis de produtividade diferentes, de acordo com a tecnologia que você emprega. Se você faz preparo do solo com adubação, se você investe em irrigação, você consegue obter níveis de produtividade melhor. A planta responde. Entre a produção das mudas até a colheita do capim, passa-se cerca de 1 ano e meio. O cultivo de vetiver ele inicia-se com a produção de mudas no viveiro, onde nós temos um viveiro com 10 mil metros quadrados, 1 hectare de terra, onde comporta quase 3 milhões de mudas, e a gente faz a produção de acordo com com o que a gente vai plantar naquele ano. E após a produção de mudas, após 30 dias, a gente traz essas mudas para campo, fazendo o transplantio. Geralmente a gente está trabalhando agora no período sequeiro, a gente está fazendo plantios no inverno, certo? E após o plantio, inicia-se os tratos culturais, que se faz no vetiver normal, como limpa, capina. E após os tratos culturais, a gente tem um período aí de 18 meses até vir a colheita, que geralmente só se faz a colheita no período de verão, porque no inverno, como o óleo é extraído das raízes e a extração da raiz ela não pode ser feita com solo úmido, tem que ser com solo seco. Então a gente só usa fazer a colheita no período do verão. O solo aqui
Nessa região onde está situada a fazenda, é um solo de tabuleiro costeiro, onde é areia, basicamente areia pura, e isso favorece muito a produção do vetiver aqui no Nordeste, na nossa região. Chegada a maturação do capim e sem chuva, é hora de colher. O processo é cercado de cuidados e envolve tanto mecanização quanto trabalho humano. A gente faz um roço mecânico de vetiver, depois faz o arranquio, que eu chamo de arranquio, que é a colheita onde o trator passa um implemento para facilitar a colheita da raiz, a extração da raiz do solo. Após a extração, após fazer a colheita do arranquio do vetiver, com o trator, a gente, que é a parte mecânica, a gente vai para a parte manual, onde os homens, nós temos funcionários, trabalhadores que faz com um batimento da raiz com gancho, tirando todo o excesso de areia da raiz e fazendo com que ela fique já no ponto apropriado para destilação. Com a caçamba carregada, o caminhão segue para a fábrica, onde as raízes são destiladas pelo método de arraste a vapor. Um caminhão despeja aqui na destilaria, no galpão da destilaria. Depois ele vai ser processado em cima de dentro de umas dornas, que é de destilação. Essa vai entrar vapor. E esse vapor vai quebrando, amolecendo com pressão a raiz e vai liberando o óleo. Esse óleo vai sair em forma de vapor dos aparelhos e vai ir o condensador. Desse condensador vai para um decantador, fica 4 horas nesse processo. Depois das 4 horas vai para um processo de decantação da água e a secagem do óleo. E depois armazenamento na temperatura de 23 graus. São 4 máquinas com capacidade para 400 quilos cada, realizando 2 destilações por dia. Cada processamento leva 4 horas, com intervalo de 20 minutos. As dornas são previamente abastecidas com capim, para que assim que uma destilação acabe, outra comece prontamente. A produção diária fica entre 15 e 20 quilos de óleo essencial de vetiver. Anualmente são destiladas 2 toneladas, uma produção que é exportada em sua totalidade para a Inglaterra e Estados Unidos. Esse óleo na indústria é para perfumaria, para fragrância de perfumes. O processo dele é um fixador, ele é um coração da fragrância e um cheiro amadeirado que dá o fundo da fragrância. Nesses perfumes da Boticário, da Natura. Ele é um fixador. Então, em todos os perfumes entra ele como forma de fixador, pela viscosidade que ele tem e pelo cheiro de amadeirado. Além de ser uma atividade agroindustrial voltada para o mercado internacional, a produção do óleo de vetiver não gera resíduos tóxicos para a natureza. É um perfil de produção bem diferente, tem um caráter importantíssimo para a visibilidade do Rio Grande do Norte na exportação, né? Nós trabalhamos 100% do óleo do vetiver, é exportado. O bagaço, ele depois de destilado, ele volta para o campo para servir como composto. E a água, ela é retornável, na água que é usada na serpentina para resfriar, para fazer a condensação. Essa água sai do reservatório, vai para um outro reservatório e volta para o reservatório, fica circulando. Então não tem nenhum impacto ambiental. E é isso aí. Você sabe a diferença entre grão e semente? O professor de agropecuária Luiz Eduardo nos explica e também mostra como analisar o solo e melhorar a plantação. O grãos é aquele que a gente utiliza para se alimentar. A semente é aquela que é produzida para ser plantada. E com isso nós vamos ter uma alta produtividade, nós vamos ter uniformidade no crescimento, nós vamos ter uniformidade no estande, tá certo? É o que nós desejamos, uma pureza genética, uma pureza física. Você
está comprando só a semente e não está comprando impurezas, galhos, restos culturais que vêm na semente. Então, com isso, nós vamos ter uma maior relação custo-benefício, com a maior produtividade, um menor custo de manuseio no campo, de tratos culturais. Não vai ser necessário você ir tantas vezes ao campo para fazer a colheita. Por quê? Porque a semente ela vai me dar uma uniformidade de produção. Eu vou menos vezes ao campo para poder tirar o que está sendo produzido. E isso vai me trazer um custo muito grande, tá certo? Na hora de eu contratar a mão de obra. Fora isso, outras tecnologias que nós podemos utilizar, que é bastante acessível, é a análise do solo, coisa que muita gente não faz. A grande maioria do pequeno produtor, ele não faz por achar inacessível essa tecnologia, coisa que nós temos vários laboratórios espalhados pela região Nordeste que são muito aptos a fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, você vai fazer a análise do seu solo e vai ver o que realmente é necessário você botar. Porque é o alimento que nós vamos dar para a planta. Se a gente coloca demais, nós estamos perdendo dinheiro. Se colocamos de menos, estamos prejudicando a produtividade. Então vale a pena você fazer uma análise correta do seu solo. Vale a pena você gastar R$ 36 e no final das contas você vai ter um retorno muito maior do que o esperado. O grande problema é que as pessoas dizem que algumas culturas são rústicas e não precisa de irrigação, não precisa adubar, não precisa utilizar semente qualificada. Não. Precisa sim, porque toda vez que eu deixo de cumprir com essas obrigações, ou seja, toda vez que eu deixo de utilizar essa tecnologia, eu baixo muito a minha produtividade. Para você ter um exemplo, a mandioca brava, ela tem um potencial de produzir 90 toneladas por hectare. E não se chega nem a metade disso. Porque as pessoas, por achar que ela é rústica, não aduba, não irriga, tá certo? Muito mal faz a capina manual ou a capina, a limpa, e deixa com que ela se vire no campo. Não é bem assim. Nós temos que trabalhar com material de qualidade, nós temos que fazer adubação, e isso passa por uma análise do solo correta, uma correção do pH, correção da fertilidade do solo, para que dessa forma você consiga extrair o máximo da sua produtividade. E isso não é só para a mandioca, para o milho também, o feijão também. Todas essas culturas necessitam de você utilizar essas tecnologias. É uma tecnologia que não é cara, é acessível. Falta conhecimento, falta o agricultor, falta o pequeno agricultor ter a noção que a agricultura hoje não é mais feita na base do acho, na base da fé. Fé nós temos que ter, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tá entendendo? Hoje, se eu chegar para o pequeno produtor, você não é para ter fé. Eu não estou dizendo que ele vai excluir a fé totalmente, mas ele vai dar um chute calculado, ou seja, vai utilizar toda a tecnologia disponível, que é a utilização de semente, você saber a procedência da sua semente, você fazer uma análise do solo correta, você utilizar os espaçamentos corretos. Para quê? Para que você dê as maiores condições, as melhores condições para que a planta se desenvolva. Depois do intervalo tem dica rural sobre cuidados com caprinos e ovinos recém-nascidos. E tem também uma matéria sobre o Dia do Cordel. Fica com a gente, nós voltamos já já.